Oiê, tudo bem com vocês? Vamos ao último vídeo da série Diário de Plástica. O quarto vídeo, o mais esperado, que é onde eu conto tudo sobre o pós-operatório. Hoje eu estou no 18º dia pós-operatório e vou trazer respostas para todas as dúvidas que eu recebi de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, não deixe de colocar nos comentários, que eu vou responder a todos, curtir esse vídeo e seguir aqui a página. Vamos ao vídeo. Começando pelo hospital, né? Muitas pessoas perguntaram que hospital eu operei. Foi no São Luís, do Itaim Bibi, aqui de São Paulo. Foi uma escolha do meu médico. Ele queria um hospital com uma estrutura maior, porque eu tenho doença de Graves, como eu já disse nos outros vídeos. É uma doença autoimune que acelera o batimento cardíaco e a cirurgia você retira uma grande quantidade de sangue do corpo e sobrecarrega o coração. Por isso, como o meu coração já estava acelerado pela doença, apesar de ela estar a caminho da remissão, ainda ela está ativa, ele achou melhor eu ir para um hospital com estrutura, caso precisasse de cardiologista ou serviço de UTI. Então, um hospital muito melhor para isso, por isso que eu não fui para um hospital de plástica. E quais cirurgias que eu fiz? Então eu fiz a mastopexia, que é a redução da mama e levantar a mama, que estava super caída por conta de 2 gestações, amamentação até 2 anos, amamentei o Gustavo e o Murilo, então ele reduziu, até pelo volume que ela estava bem aumentada, e ele colocou no lugar, com a mastopexia. E aí, para manter no lugar, mais certinho, bonitinho, não precisaria da prótese. Tem pessoas que precisam, tem outros que não precisam. No meu caso, eu não precisaria da prótese, mas a minha escolha foi ter a prótese, por quê? Com a gravidade, pelo avanço da idade, a chance de uma mama cair sem a prótese é muito maior do que com prótese. Com prótese, a gente tem a desvantagem de a cada 10 anos, ou antes, precisar trocar essa prótese, além da rejeição, risco de ceder, tem todos aqueles riscos que acompanham a prótese, mas eu quis colocar uma escolha minha, avaliando riscos e benefícios, acabei escolhendo ter a prótese. Quanto que eu coloquei de prótese? 225 ml em cada mama, sendo que ele tirou de cada uma em aproximadamente 200 gramas. Ele tirou 200 de uma, 200 da outra e colocou 225, porque eu queria também uma mama pequena, assim, de pequena para média, menor do que a que eu estava, porque para a aparência do corpo eu acho que chama menos atenção, combina mais com a estrutura do meu corpo, então também foi um combinado com o meu médico e isso é super pessoal. Cada pessoa vai colocar de acordo que achar ideal pro seu corpo ou achar bonito. Uma outra cirurgia que eu fiz foi a abdominoplastia, Então, na pandemia, eu engordei aí quase 9 quilos e eu fiquei do jeitinho que tá aparecendo aqui na tela. Eu nunca tinha chegado nesse peso, exceto nas gestações. Foi quando chegou outubro, eu falei, chega, tomei aí o controle de novo da minha alimentação, tava comendo muito emocionalmente, vinho, barra de chocolate, trabalhando, muita ansiedade, e eu falei, não, deixa eu voltar a acompanhar a fome física, o que meu corpo realmente precisa. Perdi 14 quilos, fiquei assim. Mas mesmo emagrecendo bastante, eu tenho flacidez na barriga, adquirida aí na primeira gestação, com 20 quilos ganhando na primeira, na segunda 20 quilos, e eu precisava liquidar essa pele, Então fiz abdômeno, tirei 1 quilo de pele na cirurgia, E além da abdômeno, eu fiz também enxerto no bumbum, 300 ml. Então a gordura que ele tirou na lipo, para fazer contorno corporal. Fiz enxerto no bumbum, já tenho o bumbum grande, a intenção do enxerto foi só levantar um pouquinho, Então, dar uma arredondadinha. O enxerto ele tem risco de absorver de um lado, do outro não, tem alguns riscos, mas mesmo avaliando risco-benefícios, eu quis fazer. E a quarta cirurgia que eu fiz foi a lipo, Então, a lipo, fiz lipo do abdômen, que aí eu lipei 1,5 litro, e fiz lipo das costas, que eu lipei 2,100 litros. Então essas foram as 4 cirurgias que eu fiz. A escolha por fazer as 4 é porque eu tenho 2 crianças e eu parar 15 dias para me recuperar de um pós uma vez é muito mais fácil do que eu ter que fazer isso em 2 etapas, mas também ele limita muito mais, porque eu não podia mexer braço, eu não podia fazer muita força no abdômen, tinha que andar encurvada, mas no meu contexto de vida valeu a pena fazer dessa forma, A equipe que cuidou de mim, Então eu fiz todo um preparo pré, como eu já contei para vocês nos vídeos 1, 2, 3 do Diário de Plástica, foi o Dr. Johnny Aldonati, Então vou deixar o arroba dele
do Instagram aqui nos comentários. Foi a endócrino Fernanda Mello, também vou deixar o arroba aqui. A personal Beatriz, né, ela também cuidou aí do pré-preparo. A Patrícia, ela está cuidando ainda, né, da drenagem. Ela trabalha há 14 anos aí com drenagem, é esteticista e tem bastante experiência no pós de plástica e trabalha junto, né, atende os pacientes do meu médico, então foi uma indicação dele. Ela atende a domicílio, né, então foi uma das escolhas aí para o acompanhamento desse pós, que ainda tem um longo caminho pela frente. Até agora eu fiz 6 drenagens, ainda tem mais 14 drenagens pela frente, né, então normalmente eles falam de 10 drenagens pro pós, mas com certeza 20 é o ideal, né, já tô percebendo que 20 é o ideal, ainda tô bem inchada, não consigo mostrar antes e depois aqui pra vocês, porque ainda não tem como, tô com cinta, tô com ponto ainda no umbigo, então assim que eu resolver isso, eu volto pra mostrar isso. E até tirei lá do pré o corpo de antes e o corpo de depois, porque eu não quero incentivar nenhum tipo de comparação, né? Então, quando eu trago esse antes e depois, não é para incentivar a comparação ou para achar que todo mundo vai ficar desse jeito, é mais para mostrar que eu preparei o meu corpo no pré para um resultado positivo no pós, né? E que você use o seu corpo de pré como padrão para um pós. Nem sempre aquele corpo idealizado é o seu tipo físico, né? E esse resultado nem sempre vai ser alcançado, vai depender muito do tipo de corpo ou formato que ele tem, né? Então, nesse sentido também que eu quero trazer esse antes e depois, para trazer esse tipo de informação e até conscientização para alinhamento de expectativa. É muito comum algumas mulheres no pós ficarem frustradas porque não ficou um lugar de um jeito, não ficou outro lugar do jeito que ela queria, e até isso, a minha escolha pelo Dr. Johnny foi essa, assim, ele gastou mais de 1 hora na primeira cirurgia alinhando expectativa. Eu levei a minha foto do que eu queria que ele voltasse no tempo e me deixasse daquele jeito como eu era, levei a minha foto de antes e ali ele falou, aqui você vai conseguir, aqui você não vai conseguir, aqui sua pele não é mais assim, aqui seu quadril tá mais largo, aqui não vai dar, aqui vai sobrar pele. Então ele mostrou em cada pontinho onde eu ia alcançar o objetivo, onde eu não ia alcançar o objetivo. Se eu emagrecesse mais, ia melhorar resultado, onde não ia melhorar resultado. Então eu perdi os 14 quilos, não era o meu peso ideal, eu queria ter perdido 19, mas perdi 14, que também foi o meu peso confortável para eu manter ele, que é o mais importante agora no pós, né, que eu mantenha ele. E a minha sugestão é que essa perda de peso aconteça no pré, não só pela perda de peso e o resultado da cirurgia, mas para você acostumar o seu corpo a comer um outro tipo de alimentação e uma outra quantidade. Porque se você tiver um peso e para manter esse peso você comia 4.000 calorias e você continuar comendo as 4.000 no pós, você vai ganhar aquilo que você perdeu e tirou na cirurgia. Então essa reeducação no pré é muito mais para uma manutenção positiva no pós do que para simplesmente somente o resultado. Então, em relação à equipe e essa comparação de antes e depois, era isso que eu queria trazer. Próximo ponto que vocês colocaram para mim. Uma outra dúvida que vocês me colocaram é em relação ao pós-operatório. Então, dor, dependência, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, como que foi esse pós-operatório. Então, eu divido ele em 2 fases, de 1 a 7 dias pós-operatório, que eu estava com dreno, e depois de 8 a 15 dias pós-operatório, depois que eu tirei o dreno. Então, de 1 a 7 dias, eu quase, não tive problema com dor, mas se eu for perguntar para 10 amigas que fizeram, 9 pelo menos sentiram muito incômodo nesses primeiros dias. Então, o limiar de dor é muito individual. Vai depender muito de como é o seu limiar de dor. O meu é alto, eu preciso sentir muita dor para eu sentir realmente aquilo me incomodar. E como eu também estava bem medicada, eu tinha 2 medicações aí para dor e eu tomei ela de horário nesses primeiros dias, foi super bem, não tive problema. Uma outra queixa é intestino preso. Normalmente nessa fase, como as mulheres ficam mais deitadas e tem medicação que prende o intestino, e já é uma queixa da mulher esse intestino preso, esse intestino fica mais preso nessa primeira semana. Também para mim não tive problema, desde o 2º dia pós-operatório eu fui no banheiro e depois eu fiz todos os dias. No 3º dia ele quis prender um pouquinho, mas eu reforcei fibra, reforcei suco de laranja com mamão, reforcei água, pela alimentação eu fiz esse ajuste e aí o intestino depois funcionou bem todos os dias, mas é uma queixa, então também é importante cuidar aí de fibra e de água para não ter esse problema. Depois que eu tirei o dreno no 7º dia, melhorou a dependência, porque o dreno é difícil para você colocar roupa com dreno, é mais complicado para você ficar esvaziando, você depende de alguém que esvazia o dreno para você. Sem ele você já fica um pouco mais independente. Nessa primeira semana eu precisei de ajuda para deitar e levantar principalmente da cama.
Precisei de ajuda para colocar minha comida e trazer até onde eu tava. Eu não podia mexer braço, só antebraço, então eu conseguia comer nesse movimento, dava para escovar o dente, mas pentear cabelo não dá. Tomar banho você precisa de ajuda, para lavar o cabelo também, né? Então, se você tiver alguém na sua casa que te auxilie, tem esse tipo de manejo para te ajudar a colocar cinta, para te dar o banho, para te levantar e deitar, perfeito. Mas se você acha que quem tá com você em casa não vai ter esse jogo de cintura, é importante inserir aí no orçamento da cirurgia alguém que te faça isso, né? Pelo menos durante a primeira semana. Porque a gente sabe, a gente é muito independente. A gente normalmente faz tudo sozinha, a gente resolve Deus e o mundo. E de repente você tá numa situação que você depende muito das pessoas. Às vezes, se você tem filho pequeno, é mais complicado porque esse filho vai querer estar com você. E ter alguém que cuide de você vai ser muito bom até para sua saúde mental, né? Porque você já está dependente, é difícil. E se tem alguém que te auxilia, vai melhorar muito em relação a isso. Aí com 7 dias você tira o dreno, isso é a conduta do meu médico, tem médico que manda sem dreno para casa, né, mas o meu médico manda com dreno. Eu tava drenando quase 2 litros de líquido por dia, né, então foi importante também para me ajudar a desinchar. Com 7 dias tirei o dreno, e aí a dependência, assim, a independência para você colocar uma roupa, uma calça é melhor, porque você tá antes de vestidinho, a camisolinha, porque o dreno ali incomoda pra você colocar a roupa por cima. E aí foi bem melhor, né? Então, de 8 a 15 dias, eu comecei a movimentar melhor o braço, então toda a refeição eu consegui fazer sozinha, escovar o dente ficou mais fácil, o skincare, né? Então, passar meus cremes, protetor no rosto também facilitou. Mas ainda você não pode lavar cabelo, você ainda precisa de alguém para te auxiliar no banho, você precisa de alguém para te auxiliar nos curativos. Eu não usei cola cirúrgica. Quem usa cola cirúrgica nesse período não precisa ficar refazendo curativo. No meu caso, eu precisei ficar trocando curativo todo dia, porque eu não usei cola cirúrgica, né? Então também essa é uma diferença que é bom alinhar com o seu médico em relação à cola, porque também vai te dar um trabalhinho a menos nesse começo se você tiver a cola, porque aí você não precisa ficar refazendo o curativo. Mas no meu caso eu precisei de ajuda pro curativo, até tem lugar que você nem alcança. Por exemplo, eu fiz a minha prótese por cima do músculo e fiz o corte em T, né? Então aqui embaixo da mama você não alcança, você precisa de ajuda. Então também eu precisei de alguém ali me auxiliando com os curativos. Ou seja, né? Então de 1 a 15 dias você vai recuperando uma independência a cada dia que passa. Essa dor vai depender muito do seu limiar de dor. O que mais me incomodou foi a dor nas costas, que eu já tenho dor na lombar de ficar curvada nesse período, porque você fica assim. Precisei de ajuda principalmente para levantar e deitar. Foi a ajuda principal, banho e curativo, né? Mas alguém também que traga alimentação até você, mas a cada dia você vai conseguindo fazer mais movimento, mas ainda sem mexer muito o braço, somente antebraço, porque por conta da mama você não consegue ficar apoiando nem fazer nada disso. Então nesses primeiros 15 dias foi assim que aconteceu pra mim. Nessa fase, além de uma pessoa para te ajudar, que é super importante de ter, no meu caso, meu marido tirou férias 10 dias e ficou comigo me auxiliando, e minha mãe cuidou das crianças, eu congelei a alimentação de 30 dias e organizei uma pessoa para vir limpar a casa. Funcionou muito bem, mas porque também meu marido tinha um jeitinho para cuidar, ele sabia trocar curativo, me levantar, deitar, né? Então, como eu disse, se você não tem essa pessoa que você acha que vai ter essa habilidade, talvez valha a pena ter um enfermeiro, um cuidador, alguém que te auxilie, que você pague e coloque no orçamento da cirurgia. Quais são as complicações dessa fase, né? O que pode acontecer nesses 7 dias? Pode abrir ponto, nesses 15 dias, né? Pode abrir ponto, você pode ter seroma, que é onde você tirou o líquido da lipo, a gordura da lipo, entre o tecido, né, e a musculatura, esse espaço tá vazio. Então você pode ter acúmulo de líquido nessa região que você tem, mas acumular esse líquido em excesso e formar esse seroma. Esse seroma, ele pode ser drenado pelo corpo, ou ele pode ter que ser puncionado pelo médico, retirado pelo médico. Por isso que nessa fase a drenagem auxilia muito. A partir do 3º dia pós-operatório, e foi nesse dia também que eu tomei o banho, né? Então a Patrícia, que me auxiliou faz até hoje as minhas drenagens, ela me auxiliou no primeiro banho, mostrou pro Rodrigo como fazia, e a partir daí ele assumiu os próximos banhos. Desde esse banho, desse 3º dia, eu loquei uma cadeira de banho, né? Então a cadeira de banho cabia no meu box, era do meu tamanho. Como eu tinha muita dor nas costas, ela foi bem importante para mim, porque eu não conseguiria ficar sentada num banco, porque eu tava com muita dor nas costas, né?
ficar em pé para mim era insuportável naquela posição, pelo acúmulo de líquido nas costas e pela minha lombar, que já pegava bastante. Então a lipo nas costas ela é bem chatinha. E o banco para mim não ia adiantar, porque o Rodrigo não tinha prática em lavar cabelo, por exemplo, então demorava bastante o banho até lavar tudo. E aí a cadeira me trouxe muito conforto, para mim funcionou bem, mas outras mulheres usam um banquinho no banheiro e vai bem também. Eu não loquei cama cirúrgica, tem muita mulher que loca cama cirúrgica, ela custa em torno de R$300 por mês, a cadeira de banho R$40 por mês. E com a cama cirúrgica você consegue deixar na posição certa, né? Você dorme meio sentadinha com o pé levantado, que é importante aí para evitar a trombose. Então a cama cirúrgica eu não loquei, mas eu consegui uma posição deitada, né, junto com o Rodrigo. Ele me arrumava de um jeito com um travesseiro de triângulo e almofada na minha perna, que me trouxe conforto para dormir e para ficar, né? Então para mim também foi importante, porque também se você tem uma cama muito confortável, você não pode ficar sentado. Uma das complicações também nesse pós é a trombose. Você usa meia antitrombose nesse período, nesses 15 dias direto, mas você precisa caminhar, você precisa estar com o pé elevado, porque o risco de trombose também na cirurgia é alto, né? Além do anticoagulante que meu médico prescreveu, tem alguns que não prescrevem, mas eu também usava o anticoagulante. Um outro risco do pós-operatório é a fibrose, né? Então pode acontecer fibrose, que dependendo do vinco, do acúmulo de água na região, pode causar fibrose no tecido. Essa fibrose ela pode causar logo no pós imediato, ali pela cânula da lipo, e aí a paciente já sai com a fibrose do centro cirúrgico, e essa fibrose é mais difícil de tratar. Ou ela tem fibrose pelo acúmulo de água, e aí o tratamento é pela esteticista ou fisioterapeuta que faz a sua drenagem, e ela vai dissolver essa fibrose. Não tive fibrose, não tive seroma até o momento, também não tive nenhuma abertura de ponto, a cicatrização tá indo super bem, né? Então nesses 15 dias já consegui essa independência de movimento, e essas complicações elas podem acontecer até um mês e meio da cirurgia. Então ainda tô nesse período de acompanhamento. Então, de acompanhamento aí de pós, desses 15 dias era isso, né? Uma outra dúvida que me mandaram em relação às crianças, como elas reagiram. Então, eu tenho amiga que ficou na casa da mãe, longe das crianças, nesses primeiros 7 dias. Tenho outras amigas que esperou as crianças crescerem um pouquinho. No meu caso, o Murilo tem 3 anos, o Gustavo tem 8 anos, né? Então, o Murilo é muito apegado comigo, ele dorme em cima de mim, ele me chama pra tudo, só eu podia trocar, só eu podia fazer tudo. Mas desde o primeiro dia que eu cheguei, que ele viu que eu tava mais debilitada, ele foi assim, um cavalheiro. Ele não me chama, ele só chama o pai pra tudo. Eu fiquei no quarto deles, na cama de solteiro do Gustavo, com a TV lá e toda a estrutura que eu precisava pra ele também não ir à noite me chamar ou deitar em cima de mim, que às vezes ele fazia isso. E ele dormiu na minha cama de casal junto com o Gustavo, né, e meu marido, pra não ter esse risco dele ir de madrugada atrás de mim. E foi assim, super bem, funcionou bem. 15 dias eles num quarto, eu no meu, separado. Eu ia trancar a porta para não ter o risco dele bater, mas não precisou, né? Então as crianças reagiram bem. A gente, desde o começo, mostrou o que era, por que tinha feito a cirurgia, desmistificou algumas coisas, mostrou que era simples, que estava tudo bem, que a mamãe só precisava de alguns cuidados, que eles podiam ajudar a pegar um copo, ajudar em alguma coisa. Envolvemos a família ali dentro do processo e eles normalizaram total, assim, ninguém ficou assustado, impressionado, nem nada, entenderam por que a cirurgia ia acontecer, porque eu contei antes também, e a reação foi muito melhor do que eu esperava. Eu achei que ia ser um estresse, eu já estava preparada para esse estresse, e a minha expectativa assim foi bem melhor do que o que eu tinha colocado ali como ideal, né? Então pensei no pior dos mundos e foi um mundo bem melhor que aconteceu. Então aqui deu super certo essa relação com as crianças. Sobre as cintas e placas, então o meu médico, isso é a conduta individual dele, ele não me mandou do centro cirúrgico pro quarto no primeiro dia de cinta, né? A maioria manda de cinta, mas ele tem uma conduta nova agora, que ele espera uns 3 dias para colocar cinta, porque muitas vezes pós-cirurgia tem necrose de algum tecido, machucou algum tecido, coloca a cinta em cima, abafa e piora a situação, né? É um risco que pode acontecer. E aí, analisando o custo-benefício, ele prefere mandar sem cinta.
Então eu saí do centro cirúrgico sem cinta, eu fiquei no quarto sem cinta, fiquei, depois da primeira drenagem, 3 dias ali após, já estava em casa, tive alta no segundo dia da cirurgia, né? Então no terceiro que eu fui tomar o banho, fazer a primeira drenagem, a Patrícia mandou foto pra ele mostrando como eu tava sequinha, mas tava com débito aí de mais de 2 litros no dreno. Ele falou, mantém sem cinta, e ele me manteve sem cinta por 6 dias. Eu fui colocar a cinta só no 6º dia, né? Então uma conduta individual dele, até para acompanhar esse débito, deixar o corpo recuperar, né? Mas muitos médicos já tiram a paciente de dentro do centro cirúrgico com cinta. A cinta, a gente tem diversos modelos no mercado, tem alguns modelos mais caros, como da marca Yoga, Plié, são marcas mais confortáveis, segundo quem tem. Algumas pessoas me queixaram da falta de compressão dessas cintas. E aí tem mais umas marcas mais baratas, Biobella, Newform, Macon. Então a diferença assim, de preço, para vocês terem uma noção, é 700 para essas mais caras e 200 para essas mais baratas. E você vai precisar de algumas cintas ao longo do período, porque você vai usar cinta durante 3 meses, né? Então a minha escolha foi pela Newform, porque é a cinta que tinha no consultório, né? Então lá eles mediram para mim o tamanho, me indicaram qual era o tamanho certo de sutiã e qual era a placa que eu tinha que usar. Eu achei mais fácil comprar lá essas primeiras, para eu ter noção de tamanho tudo certo, que é essa da Newform, que é a média aí de R$200. Comprei 2, M era o meu tamanho, né? Sutiã, comprei um sutiã e comprei um conjunto de placas, que o meu médico, depois de 7 dias que você retira o dreno, ele indica você começar a usar placa, para poder fazer o alinhamento certinho do corpo e o contorno, e também minimizar risco de fibrose, porque a cinta dobrando na sua barriga, isso aumenta o risco de fibrose. Então a placa te ajudou nesse sentido. Também cada médico vai ter a sua conduta, isso é uma conduta do meu médico. A Newform eu gostei bastante dela, não achei tão desconfortável como falaram, eu não usei essas outras para poder comparar, mas ela funcionou super bem para mim, e eu já comprei mais uma P deles, e eles têm fábrica no metrô Arthur Alvim, onde eles apertam essa cinta, porque toda semana você perde medida e você precisa ir apertando a cinta, né, porque não tem como você ir comprando outra, porque os tamanhos não vão servir em você um PP3, por exemplo, por causa do seu tronco. Então você tem que ir apertando, e eles apertam lá sem custo. Você liga, agenda, vai lá, 5 minutinhos eles apertam, e funcionou super bem pra mim. Também vou deixar o contato, porque eu achei que vale a pena. Você pode comprar pelo site, chega em casa e você vai lá na fábrica apertar quando necessário. Mas também é super individual, cada médico também vai escolher uma marca de cinta. Tem alguns que escolhem, né? Então também tem que seguir a orientação do seu médico. O que eu achei que seria muito difícil, que as pessoas colocaram pra mim que era péssimo. Eu achei que eu ia sentir muita dor nessa primeira semana, que eu ia chorar de dor e que não ia ter remédio que liquidasse essa dor, né? Não senti essa dor, tinha tramal na prescrição, nem usei. Eu passei com lisador, assim, com dipirona nesses dias e paracetamol, e foi super bem. Não achei que não foi essa dor insuportável, né? Então no meu caso foi ótimo, assim, nesse sentido. Me falaram que a mobilidade ia me deixar muito estressada. Como eu organizei comida congelada para todo mundo e essa estrutura de casa, e o Rodrigo de férias, deu certo, não foi ruim, como também eu tinha pintado na minha cabeça que seria pelos depoimentos que eu recebi. Foi bem menos pior do que eu achei, mas isso também é muito pessoal. Eu sou muito positiva com as coisas. Eu tô ali, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo. Eu sou muito conformada com a situação, eu sabia que aquilo era necessário e todo cuidado era preciso e que era passageiro. Então minha cabeça também é muito trabalhada nesse sentido, e isso deixou tudo mais leve. É tranquilo? Não. Você tá imóvel, tem dor, tem incômodo, é difícil pra dormir. Tudo isso tem, não é? Mas eu não achei que foi um bicho de 7 cabeças como pintaram pra mim, né? Então achei que foi bem mais ameno. O que eu achei que também ia ser muito difícil, que era uma coisa que eu falei, nossa, isso eu vou me estressar. As crianças, eu achei que iam ficar brigando, iam ficar gritando, ia ter estresse, do Rodrigo ter que olhar as crianças, minha mãe, e ainda ter que fazer as coisas pra mim. Eu achei que isso ia ser um tumulto, e eu tava esperando, assim, já um momento em algum momento, quando eu não conseguisse me mexer ou fazer nada, colocar um fone de ouvido com uma música bem alta e ficar ali no meu momento. Então eu já tava preparando minha cabeça pra chegar a esse dia, porque eu não ia poder me envolver, eu não tinha como resolver, e ainda ter que lidar com essa situação sem você poder fazer era algo muito estressante na minha cabeça. E não aconteceu. Sim, aconteceu uns 2 episódios de briga das crianças e esse estresse, mas, nossa, nem se compara. Eu achei que ia ser todo dia assim, que eu ia chorar por conta disso. Esse era o meu maior medo,
e não rolou. Então, ponto positivo aí também para a expectativa, fluiu bem. Qual é a aparência do pós? É importante falar que assim, eu ainda não consigo mostrar corpo pra vocês, porque ele ainda não tá pronto, né? Tem roxo, tem ponto no umbigo, isso eu já tô com 18 dias do pós. Você vai inchar, vai ter roxo da lipo, né? Então quando você sair, não é o corpo pronto, né? Esse corpo ele vai demorar um pouquinho pra aparecer. A prótese, ela tá muito lá em cima, então ela desce, ela ajeita, por exemplo, a minha nem desceu ainda. O peito tá muito inchado, então você não tem o tamanho de peito ainda certo, vai reduzir, sei lá, quase metade do que você sai do centro cirúrgico, né? Então tudo isso vai se ajeitar ao longo do tempo. Com 30 dias você já tem um corpo mais ou menos formado, mas é com 3 meses que você vai conseguir ver resultado da cirurgia. Com 6 meses você vai ver realmente o formato que seu corpo ficou, né? Então isso é a longo prazo, acho que é importante também alinhar isso, para não dar aquele desespero, nossa, o que eu fiz e não tá do jeito que eu achei que ia ficar. Demora um pouquinho, né? Esse ajuste todinho, a pele ela fica descolada, né? Aquele espaço onde tirou a gordura, ela fica descolada se você fizer lipo. Então essa pele ela vai aderir, né? Ela não vai, ela vai ficar meio parecendo gordura e não é gordura, é pele. Então tudo isso também vai se ajeitando e o corpo vai pegando o formato e vai se recuperando, né? Afinal, eu fiquei 8 horas na mesa de cirurgia, são 8 horas de centro cirúrgico. É uma cirurgia de grande porte, então também precisa respeitar o tempo que o seu corpo precisa para essa recuperação. E aí, para finalizar esse compilado de dúvidas que eu recebi de vocês, e acho que eu respondi todas, mas se tiver alguma que eu não respondi, como eu disse lá no início, não deixe de deixar aqui nos comentários, porque eu teria um enorme prazer em responder, é o tempo de afastamento, né? Então eu peguei 15 dias de férias, né, e já vou voltar nesses 15 dias. Por que eu peguei 15 dias? A grande maioria me falou, você precisa de 30 dias para recuperação. 30 dias é o ideal, mas vai depender muito do seu trabalho. Eu trabalho home office, eu consigo fazer meio período nessa fase e eu consigo fazer alguns levantamentos da cadeira durante a jornada de trabalho. Porque se eu ficar aqui 2 horas sentada, você incha, você dobra em lugar que não tem, você faz marca na barriga onde não pode ter, a placa vai te incomodar, vai te machucar, você precisa circular até pelo risco de trombose, né? Eu já tô com 18 dias, já posso movimentar braço, meu médico já liberou para eu lavar cabelo, pentear cabelo, já consigo tomar banho sozinha, fazer atividades leves, não posso carregar peso, não posso dirigir ainda, mas eu preciso caminhar. Então eu fico 1 hora no computador, dou uma voltinha, volto mais 1 hora, dou uma voltinha. Então essa é uma possibilidade do meu trabalho, por isso que com 15 dias eu me sinto apta para voltar, né, e consigo cumprir esse trabalho. Mas se você tiver um trabalho que você fica muito tempo em pé, é difícil 15 dias. Se você tiver um trabalho que você tem que ficar sentado e não pode levantar de jeito nenhum, 15 dias ainda é pouco tempo. Se você tiver um trabalho que você tem que carregar peso, também não dá para voltar em 15 dias. Então qualquer um desses trabalhos, o ideal aí são 30 dias de afastamento. Então vai depender muito do seu médico e do tipo de trabalho que você faz para determinar esse período. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês. Com certeza eu vou voltar em algum outro vídeo depois que eu tiver, né, tudo em ordem para mostrar esse antes e depois e trazer mais respostas para as dúvidas de vocês. Mas espero que com esse vídeo tenha ficado muito claro de como foi esse pós aí, pelo menos nesses 18 dias, né, que eu vivenciei, como foi a minha experiência, né, nesses primeiros dias aí imediato, que eu acho que é a maior dúvida de todas, e com as dicas que eu pude compartilhar dentro da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de Mãe, Construiremos um Novo Maternar.